No coração da Bíblia, uma cena emerge com força, um vale de ossos secos. Um cenário desolador, onde a vida parece ter desaparecido. Mas e se eu dissesse que esses ossos não são apenas parte de uma visão antiga? Eles são um espelho das lutas e das perdas que enfrentamos hoje. Ezequiel, o profeta visionário, foi levado a esse vale para nos fazer uma pergunta. Podem esses ossos viver? Agora pense. Quantas vezes você já olhou para sua própria vida e se perguntou se há como reverter situações que parecem perdidas? Quantos sonhos ficaram para trás? Quantas esperanças foram sepultadas sob o peso do desespero? Os ossos secos de Ezequiel representam mais do que um simples vale. Eles são símbolos de vidas que parecem estagnadas, de promessas esquecidas e de corações que se sentem vazios. E então, Deus desafia Ezequiel e a nós com uma pergunta: podem esses ossos viver? A resposta de Deus vai muito além de simples palavras. Ela revela uma esperança que transcende as circunstâncias mais difíceis e nos mostra que, até mesmo do pó, Ele pode fazer algo novo surgir. Ao longo deste vídeo, vamos explorar o significado profundo dessa visão. Não se trata apenas de ossos secos, mas de vidas restauradas. Vamos descobrir como a mensagem de Ezequiel ecoa em nossa realidade e nos lembra de uma verdade poderosa. Onde há Deus, sempre há esperança, mesmo nos vales mais sombrios. O contexto histórico e cultural de Ezequiel. A história de Ezequiel se desenrola em um cenário marcado por profundas transformações e crises. Vivendo em uma época de exílio, Ezequiel foi levado para a Babilônia junto com muitos outros israelitas. Este deslocamento não foi apenas físico, foi também uma ruptura cultural e espiritual. O povo de Israel, que se via como escolhido e abençoado por Deus, enfrentava agora a dura realidade de viver em uma terra estrangeira, longe do templo e da adoração que conheciam. Essa situação gerou um sentimento de desolação e perda, tanto material quanto espiritual. Dentro desse contexto, a cultura babilônica apresentava-se como um desafio e uma tentação. Os israelitas, acostumados às suas tradições e rituais, viam-se cercados por práticas e crenças que estavam em desacordo com a sua herança. O sincretismo religioso e a influência das crenças pagãs poderiam facilmente levar ao desvio da fé. Ezequiel, como profeta, tinha a difícil missão de lembrar seu povo da aliança com Deus e da importância de se manter fiel à sua identidade, mesmo em meio à adversidade. Além disso, o período de Ezequiel foi marcado por uma forte expectativa messiânica. Muitas pessoas aguardavam um líder que pudesse restaurar Israel e devolver ao povo a dignidade e a autonomia que haviam perdido. Essa esperança não era apenas política, mas também espiritual. O anseio por um futuro melhor, por um retorno à terra prometida, permeava as conversas e os sonhos dos exilados. Ezequiel, por meio de suas visões e profecias, buscava canalizar essa expectativa, oferecendo uma perspectiva de restauração e renovação. A linguagem e os símbolos utilizados por Ezequiel também refletem esse contexto. Ele empregava metáforas que eram familiares a um povo que conhecia bem as imagens de pastores e ovelhas, de vida e morte, de seca e abundância. Esses elementos ajudavam a transmitir mensagens profundas sobre a fidelidade de Deus e a esperança de um futuro. Assim, Ezequiel não apenas falava de um Deus distante, mas de um Deus que estava ativamente envolvido na vida do seu povo, mesmo quando tudo parecia perdido. Por fim, a obra de Ezequiel se insere em um contexto mais amplo da literatura profética da época. Ele dialoga com outros profetas como Jeremias e Isaías, e suas mensagens se entrelaçam,
criando uma tapeçaria rica e complexa de esperança, advertência e chamado à conversão. Essa interconexão revela que, mesmo em tempos de crise, a palavra de Deus continuava a ser uma fonte de encorajamento e orientação para o povo de Israel. A visão dos ossos secos, interpretação e significado. A famosa visão dos ossos secos, registrada em Ezequiel 37, versículos 1 ao 14. Lemos: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. É uma das passagens mais emblemáticas da Bíblia. Nela, Ezequiel é levado a um vale cheio de ossos secos, e a partir de uma pergunta de Deus, ele se vê diante de uma cena de morte e desolação. Essa visão, à primeira vista, parece ser um retrato sombrio da situação do povo israelita, mas ao mesmo tempo carrega uma mensagem de esperança e renovação. Os ossos secos representam a condição de morte espiritual e a desesperança do exílio. A pergunta de Deus: podem esses ossos reviver? É provocativa e instiga uma reflexão profunda. Ezequiel, consciente da situação, responde com humildade, reconhecendo que somente Deus sabe se isso é possível. Essa interação ressalta a importância da fé e da confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. A resposta de Ezequiel não é um mero exercício de retórica. É um reconhecimento do poder divino que pode trazer vida onde há apenas desolação. A sequência da visão é poderosa. A profecia de Ezequiel aos ossos resulta em um fenômeno impressionante. Os ossos se juntam, tendões e carne surgem, e finalmente o sopro de vida os enche. Essa transformação simboliza a restauração de Israel, mas também sugere uma realidade espiritual. A visão comunica que,
Assim como Deus é capaz de trazer vida aos ossos secos, Ele é capaz de renovar e restaurar a vida dos que se sentem perdidos e sem esperança. É um convite à reflexão sobre a capacidade de Deus de trabalhar em nossas vidas, mesmo nos momentos mais sombrios. Além disso, a visão dos ossos secos transcende o contexto histórico de Ezequiel. Ela se torna um símbolo poderoso para todos os tempos, representando a luta contra a desesperança e a certeza de que a vida pode ser restaurada. Para os cristãos, essa passagem é frequentemente interpretada como uma prefiguração da ressurreição e da nova vida oferecida em Cristo. Assim, a visão não é apenas um relato de restauração nacional, mas também um anúncio de esperança espiritual que ressoa através dos séculos. Em síntese, a visão dos ossos secos é uma mensagem de encorajamento e reafirmação da presença de Deus. Ezequiel, através dessa experiência, revela que, mesmo em nossa fragilidade e desespero, Deus é capaz de operar milagres e trazer nova vida. Essa mensagem continua a ser relevante, convidando todos a confiar no poder renovador de Deus em suas vidas. A restauração de Israel e a esperança para os cristãos. O tema da restauração de Israel é central na obra de Ezequiel e ressoa profundamente nas esperanças messiânicas do povo. Após anos de exílio e sofrimento, a promessa de retorno à terra natal não era apenas uma questão de reintegração política, mas também de restauração espiritual. Ezequiel fala da nova aliança que Deus estabelecerá com seu povo, uma aliança que promete não apenas trazer os exilados de volta, mas também renovar seus corações e suas mentes. Essa é uma promessa de transformação que vai além do físico. É uma recuperação da identidade e da relação com Deus. A visão da restauração traz consigo um sentido de renascimento. O povo de Israel, que se sentia como um vale de ossos secos, é chamado a reviver, a se erguer e a se tornar uma nação vibrante novamente. Ezequiel comunica que a restauração não será apenas um retorno ao status anterior, mas uma nova condição que inclui uma renovação espiritual. Essa ideia de um coração novo e de um espírito renovado é particularmente significativa, pois enfatiza a necessidade de uma mudança interna, onde a obediência a Deus se torna central na vida do povo. Para os cristãos, a restauração de Israel em Ezequiel é vista como uma prefiguração da obra de Cristo. Assim como Deus prometeu restaurar seu povo, Ele também promete a todos os que creem em Jesus uma nova vida. A mensagem de Ezequiel ressoa com a esperança cristã de que, através da fé em Cristo, cada indivíduo pode experimentar uma transformação e um renascimento espiritual. Essa conexão entre a restauração de Israel e a salvação oferecida em Cristo é uma ponte que une as promessas do Antigo Testamento às realizações do Novo Testamento. Essa visão de restauração não é apenas histórica, ela tem implicações práticas para a vida contemporânea. A mensagem de Ezequiel encoraja os cristãos a viverem em esperança, mesmo diante das dificuldades. A restauração é um convite a todos que se sentem perdidos ou afastados de Deus, oferecendo a certeza de que a graça e o perdão estão sempre disponíveis. Assim, a experiência de Ezequiel serve como um lembrete poderoso de que, independentemente das circunstâncias, Deus está sempre disposto a restaurar e renovar aqueles que se voltam a Ele. Em resumo, a restauração de Israel promete um futuro cheio de esperança e renovação. E essa mensagem continua a ressoar entre os cristãos hoje. Ezequiel não apenas oferece um vislumbre do futuro de Israel, mas também uma visão de um Deus
que anseia por restaurar a vida de todos que buscam nele a esperança e a salvação. A relevância da visão de Ezequiel para os dias atuais. A visão de Ezequiel, especialmente a dos ossos secos, possui uma relevância surpreendente nos dias atuais. Em um mundo onde muitas pessoas se sentem desanimadas e sem esperança, a mensagem de restauração e renascimento trazida por Ezequiel ressoa profundamente. É como se ele estivesse falando diretamente para nós, lembrando-nos de que, mesmo em situações que parecem sem vida, há sempre potencial para a renovação. Essa ideia de que algo aparentemente perdido pode ser restaurado é mais pertinente do que nunca, em meio a crises sociais, econômicas e espirituais que muitos enfrentam. Além disso, a visão de Ezequiel nos lembra da importância da fé em tempos difíceis. Quando olhamos ao nosso redor, é fácil se deixar levar pelo pessimismo. Contudo, Ezequiel nos desafia a ver além das circunstâncias imediatas e acreditar na possibilidade de um amanhã melhor. Essa perspectiva é crucial não só para o crescimento pessoal, mas também para a construção de comunidades mais unidas e resilientes. Ao trazer esperança, a mensagem de Ezequiel nos incentiva a agir e a acreditar que podemos ser agentes de mudança em nossas próprias vidas e na vida dos outros. Outro aspecto relevante é a questão da identidade. Ezequiel fala diretamente ao povo de Israel, lembrando-lhes de quem eles são e do que representam. Em um mundo onde as pessoas muitas vezes se sentem perdidas em suas identidades, essa reafirmação é vital. Saber que pertencemos a algo maior, que temos um papel a desempenhar, pode nos dar a motivação necessária para enfrentar os desafios do cotidiano. A visão de Ezequiel traz essa mensagem de pertencimento e propósito, essencial para a formação de uma sociedade mais coesa e solidária. A visão também nos ensina sobre a importância da transformação. Muitas vezes, estamos tão presos a velhos padrões e hábitos que nos esquecemos de que a mudança é não apenas possível, mas necessária. Ezequiel nos lembra que a transformação pode vir de lugares inesperados e que, assim como os ossos secos ganharam vida novamente, também podemos nos reinventar. Essa ideia é um poderoso lembrete de que, independentemente de nossos erros passados ou de nossas circunstâncias atuais, sempre há espaço para um novo começo. Por fim, a relevância da visão de Ezequiel para os dias atuais está em sua capacidade de inspirar ações. Ele não apenas vislumbra a restauração, mas também nos chama a participar ativamente desse processo. Assim como Ezequiel foi instruído a profetizar sobre os ossos secos, somos chamados a ser vozes de esperança e mudança em nossas comunidades. A visão nos convida a não apenas esperar por um futuro melhor, mas a trabalhar para que ele aconteça, mostrando que a esperança não é um conceito passivo, mas um impulso para a ação. A importância da profecia e da obediência. A profecia, como apresentada por Ezequiel, carrega um peso significativo que se estende além dos tempos bíblicos. No contexto atual, a profecia se torna uma ferramenta de reflexão e autoconhecimento. Quando olhamos para as mensagens proféticas, somos desafiados a considerar não apenas o que está por vir, mas também o que estamos fazendo aqui e agora. A obediência a essas verdades não é apenas uma questão de seguir regras, mas de alinhar nossas vidas com propósitos maiores. Em tempos de incerteza, essa orientação pode ser um farol que nos guia. Além disso, a obediência à palavra profética nos conecta a algo maior do que nós mesmos. Ezequiel não estava apenas falando para seu povo. Ele estava transmitindo mensagens divinas que tinham implicações eternas.
Isso nos leva a refletir sobre como nossas ações e escolhas diárias estão conectadas a um propósito maior. A obediência se torna, então, uma expressão de nossa fé e confiança naquele propósito. Ao decidirmos agir em consonância com as orientações que recebemos, estamos, de certa forma, colaborando com o divino na construção de um futuro melhor. A importância da profecia também se manifesta na maneira como ela nos alerta sobre os perigos que podem surgir em nosso caminho. Ezequiel não hesitou em abordar questões difíceis e advertir seu povo sobre as consequências de suas ações. Da mesma forma, somos chamados a ouvir os sinais de alerta em nossas vidas e nas sociedades em que vivemos. A profecia nos desafia a não ignorar os problemas, mas a enfrentá-los com coragem e determinação. Essa abordagem proativa é essencial para a construção de um mundo mais justo e ético. A obediência, por sua vez, é uma expressão de nossa responsabilidade. Quando Ezequiel profetizava, ele estava não apenas transmitindo uma mensagem, mas também convocando as pessoas à ação. Isso nos lembra que não podemos simplesmente esperar que as coisas mudem por conta própria. Somos chamados a fazer nossa parte. Essa responsabilidade é um aspecto fundamental da vida comunitária. Quando cada um de nós se compromete a agir de acordo com os valores que acreditamos, estamos contribuindo para a transformação coletiva. Por último, a profecia e a obediência nos ensinam sobre a importância da esperança. Ezequiel, ao falar sobre a restauração de Israel, estava, na verdade, semeando um conceito poderoso. Mesmo nas situações mais sombrias, há sempre uma luz no fim do túnel. Essa esperança não é apenas para aqueles que viveram na época de Ezequiel, mas para todos nós. Ao obedecermos às diretrizes que nos são apresentadas, cultivamos essa esperança em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor, tornando-nos portadores de boas notícias em tempos de desespero. O chamado à ação. Quando falamos do chamado à ação, é impossível não pensar na urgência que permeia as mensagens de Ezequiel. Na sua visão dos ossos secos, a ordem divina vai além da simples observação. É uma convocação para que as pessoas se levantem e façam algo com suas vidas. O que Ezequiel viu não era apenas uma cena de desolação, mas também um convite a se engajar na transformação. Este chamado não é exclusivo para uma época ou lugar. É uma mensagem que ressoa até os dias de hoje, pedindo que cada um de nós examine sua vida e busque o que deve ser feito. A ideia de um chamado à ação implica que, mesmo em meio ao desespero, há espaço para mudança e renovação. Ezequiel nos ensina que, assim como os ossos secos podem ganhar vida novamente, nós também podemos nos reerguer após momentos difíceis. É como se ele estivesse dizendo: não fique parado, é hora de agir. A ação não precisa ser grandiosa. Pode começar com pequenos passos, como a mudança de hábitos ou a busca por um propósito maior. A questão é não permanecer inerte, mas sim se mover em direção àquilo que pode trazer vida e significado. Além disso, essa ação não é apenas individual. Quando Ezequiel fala sobre a restauração de Israel, ele também se refere à coletividade. O chamado à ação nos envolve a todos, enquanto comunidade. Juntos, podemos trabalhar pela restauração de nosso entorno, seja na família, no trabalho ou na sociedade. O que se faz necessário é que cada um de nós se comprometa a fazer sua parte, contribuindo para um todo que se renova e se fortalece. Essa ideia de coletividade é fundamental, pois assim como os ossos se uniram e ganharam vida, nós também precisamos nos unir para sermos mais fortes. O chamado à ação também nos leva a refletir sobre a importância da responsabilidade.
Não adianta apenas reconhecer a necessidade de mudança. É preciso arregaçar as mangas e ir à luta. Ezequiel nos desafia a não nos acomodar em nossas circunstâncias, mas a buscar ativamente a transformação em nossas vidas e na vida dos outros. Essa responsabilidade é um dos pilares que sustentam a mensagem do profeta e que ainda se mantém relevante. Afinal, a mudança que desejamos ver no mundo começa com cada um de nós. Por fim, esse chamado à ação é uma oportunidade de crescimento pessoal. Quando decidimos agir, não apenas mudamos o nosso entorno, mas também nos transformamos. Essa jornada de restauração pessoal é, por si só, um processo contínuo de aprendizado e evolução. Ao atender ao chamado de Ezequiel, nos tornamos agentes de mudança em nossas vidas e, por extensão, na vida dos que nos cercam. A mensagem é clara: não importa quão desolado possa parecer o cenário, sempre há um chamado à ação, sempre há uma possibilidade de restauração. A restauração pessoal. A restauração pessoal é um tema que permeia a mensagem de Ezequiel de forma intensa. Quando ele fala sobre a ressurreição dos ossos secos, é impossível não fazer uma analogia com a vida de cada um de nós. Às vezes, nos sentimos como esses ossos, vazios e sem propósito. Mas a verdade é que sempre há uma possibilidade de renovação. A restauração não é apenas um conceito espiritual. É uma realidade que pode ser vivida no dia a dia. Todos nós enfrentamos momentos de desânimo e desilusão, mas a mensagem de esperança nos ensina que podemos nos reerguer. Nesse contexto, a restauração pessoal começa com o reconhecimento de que estamos, de fato, em um estado de necessidade. É preciso olhar para dentro e identificar os aspectos de nossa vida que precisam de transformação. Ezequiel nos convida a refletir sobre o que está seco em nossa existência. São relacionamentos desgastados, sonhos não realizados ou até mesmo a falta de fé? A primeira etapa da restauração é o autoconhecimento e muitas vezes essa jornada pode ser desafiadora. No entanto, é através dessa introspecção que encontramos o caminho para a mudança. Uma vez reconhecidas as áreas que precisam de atenção, o próximo passo é a ação. Assim como Deus ordenou que Ezequiel profetizasse sobre os ossos, somos chamados a declarar novas verdades sobre nossas vidas. Isso pode se manifestar em pequenas ações diárias, como praticar a gratidão, buscar novos aprendizados ou até mesmo perdoar a si mesmo e aos outros. A restauração pessoal exige que nos movamos em direção ao que acreditamos ser possível, mesmo quando o cenário parece desolador. A fé é um motor poderoso nesse processo, pois nos permite ver além das circunstâncias imediatas. Outro aspecto importante da restauração pessoal é a busca pelo apoio da comunidade. Ezequiel fala sobre a restauração de Israel, e é nesse sentido que podemos entender a força da coletividade. Não estamos sozinhos nessa jornada. Ao contrário, temos ao nosso redor pessoas que podem nos ajudar a ressurgir. Buscar apoio, seja através de amigos, familiares ou até mesmo grupos de ajuda, é essencial. Compartilhar nossas lutas e vitórias contribui para a nossa força e encoraja outros a também se levantarem. A restauração pessoal é, por fim, um processo contínuo. Não se trata de chegar a um ponto final, mas de entender que a vida é uma série de ciclos de crescimento e transformação. Assim como os ossos secos ganharam carne e vida, nós também podemos passar por diversas metamorfoses ao longo da nossa jornada. Cada desafio superado nos aproxima mais da nossa verdadeira essência e nos ensina lições valiosas.
Portanto, acolher a ideia de restauração em nossa vida é, acima de tudo, um convite a viver plenamente, com esperança e coragem. E assim, chegamos ao final dessa jornada poderosa pelo Vale dos Ossos Secos, não é mesmo? Lembre-se, Ezequiel nos mostra que mesmo nas situações mais desesperadoras, há sempre a possibilidade de renascimento e esperança. Quando Deus perguntou ao profeta se aqueles ossos poderiam viver, ele estava desafiando não apenas Ezequiel, mas a todos nós a refletirmos sobre a nossa própria vida. Quais são os ossos secos que você tem enfrentado? Quais sonhos ou promessas parecem perdidos? É fascinante pensar que, assim como Ezequiel, somos chamados a profetizar sobre as áreas da nossa vida que precisam de revitalização. Você já parou para pensar no poder das palavras que saem de sua boca? Elas podem trazer vida ou morte, esperança ou desespero. Que tal começar a declarar a vida sobre seus sonhos, sua família e sua fé? E antes de irmos, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal Reflexões Bíblicas para mais conteúdos que transformam vidas. E se você ficou curioso sobre como a fé pode mudar sua realidade, não perca os vídeos que estão aparecendo na tela agora. Vamos juntos explorar mais mistérios e verdades que a Bíblia nos revela. Até a próxima!